Olha, quando se fala de ampliação de um templo, nós temos que pensar naquilo que foi proposto no início. Se você tiver curiosidade, você vai ver que nossos templos católicos, eles têm sempre uma praça em frente. E isto vem lá dos aldeamentos indígenas, quando os jesuítas chegavam e fazia a divisão das tarefas diárias. Portanto, eles precisavam, de frente daquela capelinha, ter um espaço imenso. E isso foi sendo conservado. No Ipu, não vou dizer que foi assim, né? Mas quando o padre Aureliano teve essa ideia de fazer esse templo, e o Monsenhor Gonçalo que levou à frente, e escolhendo esse lugar, aqui não devia ter uma casa, né? Isso aqui devia ser só mato. E eles preservaram com certeza uma praça em frente, como a gente vê nas fotografias antigas. Portanto, eu não posso desassociar o templo de uma praça. Essa praça, ela foi feita inerente mesmo por conta da igreja. Essa praça precisaria também de ter uma restauração, de uma ampliação. E nós já fizemos propostas nesse sentido. Primeiro nós pegamos essa engenheira elétrica, a doutora Mayra, ela fez um projeto de iluminação para a praça. Com esse projeto feito, a gente indica as fontes de onde poderão ser adquiridas verbas públicas, quer seja no turismo religioso, quer seja via iluminação pública, tem um recolhimento para isso. Também o Ministério das Cidades, para que a gente possa iluminar. Mas não é só iluminar, nós temos que dar também uma roupagem nova nessa praça. Eu penso muito em dar um sentido de emendar a Praça da Matriz com a Delmiro Gouveia. Mesmo que não impeça a passagem dos veículos, que o ideal seria impedir, mas isso é uma coisa que a Câmara deve aprovar futuramente, mas pelo menos fazer uma elevação de forma que fique no mesmo nível, porque quando nós temos as nossas missas campal, ela ultrapassa o limite da Praça da Matriz, vai até lá. Então, para mim, fazer uma restauração na Igreja Matriz do Ipu, havia uma necessidade também de fazer uma restauração em tudo aquilo que está em volta, né? Principalmente o lado de lá da Igreja Matriz, que dá acesso à Rua Milton Carvalho, que eu vejo como um aspecto muito perigoso para as pessoas ficarem transitando muito perto das ruas movimentadas. Qualquer desequilíbrio, pode haver um acidente forte, e a gente tem condições hoje, não mexendo com a estrutura dos alicerces, fazer algo ali com mais paisagismo, com mais visibilidade e principalmente dando um bom fluxo de deslocamento das pessoas. Esses espaços são extensões da Igreja Matriz? Sem dúvida, não existia nada nesse perímetro a não ser a Igreja Matriz. Então o próximo passo será um trabalho feito nesses espaços, o senhor acabou de citar. Pedido, eu não tenho feito bastante para que a gente pudesse ampliar e melhorar as condições próximas à Igreja Matriz. E dizendo que a gente está dando continuidade, eu chamo de ideia. A ideia do Padre Correia, a concretização pelo Padre Aureliano e principalmente o Monsenhor Gonçalo. Olha, nós estamos com 3 anos fazendo campanha. E no fato é 4, né? Se você pega 2010, 2011, 2012, 2013. Então são 4 anos de campanha. E quando o padre faz uma campanha, faz um apelo, as pessoas estão se cansando. Que este padre pede muito. Mais outra campanha, mais isso, mais aquilo. Aí eu fico imaginando o Monsenhor Gonçalo. Pegou a ideia do Padre Aureliano em 1914, o Padre Gonçalo chega em 1916, achou essa ideia fantástica, pois vamos levar à frente. Passou 6 anos para poder botar em prática. Aí começa em 1920. É em 2020, daqui a 6 anos, que nós vamos ter a grande festa. Hoje é quase que um ensaio. Aí o Monsenhor Gonçalo, na sua persistência, começa em 1920 e só vai concluir em 1940. 20 anos de trabalho. Isso é que é persistência. A Timbó só está com 4 anos. E o povo, aqui e acolá, algumas pessoas se cansam, né? Mais outra campanha. Maria, né? Aí, quer dizer, e olha que ainda vai ter mais. Nós precisamos fazer mais campanhas. Repito, não está concluído. Nós estamos terminando etapas para não deixar passar em branco essa data. Então, quando eu estou presidindo essa Santa Missa dentro de uma igrejinha, dentro de uma igreja matriz, eu não posso esquecer de um Padre Correia, de um Padre Feitosa, de um Padre João José de Castro, um Padre Aureliano,
do padre Monsenhor Gonçalo, do Monsenhor Moraes, porque foram esses homens que tiveram, o nosso alicerce nessa questão espiritual aqui no Ipu. E nós não podemos, de jeito maneira, querer apagar a memória dessas pessoas. Nós precisamos de historiadores que venham não só enaltecer, mas fazer justiça àqueles que nos precederam. Eu fico muito triste quando eu vi, por exemplo, que nesses últimos anos tentaram apagar a figura do padre Monsenhor Gonçalo, tirando o nome de uma escola, o Zé Lourenço de outro. Para mim isso é um crime cultural. Acabar com a memória de um povo é acabar com a história toda. Por exemplo, como foi que os nossos dominadores fizeram quando nos conquistaram a América? A primeira coisa que eles fizeram foi acabar com sua cultura. Você quer acabar com o povo? Etupe sua cultura. Acabe com sua memória. Assim os espanhóis fizeram, né, com essa América do Sul. Os portugueses foram menos, mas foram muito fortes na questão da perseguição, da escravidão, e assim por diante. Então nós não podemos jamais querer acabar com a cultura. E a religião está dentro da cultura. E na cultura é feito por pessoas, homens e mulheres. E esses homens e mulheres, nós temos que garantir a memória deles. Então, olhando para uma suntuosidade da Igreja Matriz de São Sebastião, a gente pode esquecer de um Arquimedes Memória? Não pode de jeito maneiro. Se você vai prestar atenção, queria que os ouvintes também fizessem isso, olhasse para a parte mais alta da matriz e vocês vão ver lá como se fosse um cravo com 3 flores. Aquele cravo bem simples, lá que a gente nem dá atenção, ali é um chamamento à Santíssima Trindade. E isso precisa ser ressaltado. Eu espero que possa divulgar todos os aspectos que foram valorizados na Igreja Matriz, que já está sendo feito, vai ser lançado no livro de tombo, para que a gente nunca venha deformar, fazer intervenções nessa igreja, mudar por mudar. Ah, não está bom isso aqui, muda, como fizeram com a questão da pintura, né? Uma coisa única. Você não vê uma igreja como esta, como foi feita, só porque as pessoas colocavam os pés na parede, o padre se zanga, passa uma tinta a óleo em cima e desfaz todo um trabalho que foi feito. Então, para dar uma unidade na coisa, eu mandei fazer um altar que destacasse esse mesmo símbolo da Santíssima Trindade que a gente vê lá em cima, que veja também no altar. Para a gente se lembrar da ideia que esse Arquimedes Memória teve. Quer dizer, esse homem ele foi instruído, teve ajuda com certeza de alguns padres, mas a ideia dele como arquiteto, como projetor, se não saiu dos gostos dele, mas eu penso que 90% ficou, e a gente tem mais é que garantir. Eu queria aproveitar também para fazer um apelo. Meu apelo é o seguinte: existe uma tradição de crianças chegar jogando bola. Eu estou aqui mostrando uma bola que o padre pegou agora, nessa semana. Uma criança. Eu não vou brigar com criança, Deus me livre. A bichinha faz aqui na maior inocência do mundo, está se divertindo. Mas eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que valorizar também um trabalho. Então eu pedi a bola, a criancinha me deu, inocentemente, eu trouxe para cá, aguardando que o pai venha. Não vou brigar também com o pai dessa criança. Pode vir pegar a bola do seu filho, só vou fazer um pedido. Aconselhe, oriente seu filho a não fazer da igreja, a porta da igreja, uma trave. É um templo santo, para nós é sagrado. Precisa ter cuidado. E que os vizinhos, todos, ajudem o padre. Quando vê alguém ali, eu sei que alguns são zangados, né, são ignorantes, às vezes ofendem, agridem com palavras. Mas se a população nos ajudar, vai evitar que isso aconteça. Então estou só mostrando que eu sei quem é o pai dessa criança, sei quem é a criança, não mora longe da casa paroquial. Eu estou aqui com a bolinha na mão, né, para entregar quando o pai vier buscar. Eu entrego para o pai, para a criança eu não entrego mais não, porque eu quero pedir a ajuda do pai para que não deixe mais isso acontecer. Que a sociedade colabore com a preservação do que está sendo feito. É verdade, é verdade. Tivemos tanto trabalho, né, Panela, para chegar até nessa etapa. Assim como a pessoa que ajuda e passa a ser corresponsável pela construção da igreja, também ela deve se responsabilizar pela sua conservação. Se chegar uma pessoa, está com o pé na parede, chega lá, meu filho, tira esse pezinho da parede, olha, é tão bonitinho. Então. Essas coisas assim. Nós temos que fazer com que a igreja seja um lugar onde a gente se sinta convidado, se sinta bem a orar, a meditar, a refletir. É o que nós chamamos a casa de Deus.